Glenn Davis foi o agente funerário responsável pela confecção de caixões pequenos para os militares em 1947 na cidade de Roswell, estado do Novo México, Estados Unidos. O caso Roswell é um dos mais importantes da ufologia mundial, não somente por ter ocorrido nos Estados Unidos e por isso ter sido incansavelmente investigado, mas também porque foi a única vez na história que um país admitiu publicamente que um incidente era extraterrestre. É claro que recentemente os Estados Unidos admitiram a existência dos OVNIs, mas nunca, pelo menos não oficialmente, disseram que os OVNIs eram alienígenas, a não ser no caso Roswell. É claro que o caso Roswell se torna ainda mais especial, porque não somente foi detectado algo proveniente de inteligências extraterrestres, mas uma nave caiu e foi recuperada, um verdadeiro tesouro tecnológico e algo que revolucionaria, ou revolucionou em segredo, toda a história da humanidade. Porém, como todos nós sabemos, os militares, após admitirem o caso como sendo de origem extraterrestre, voltaram atrás e alegaram que haviam se confundido e que na verdade era tudo um simples balão feito por humanos. Mas o caso não ficou por isso mesmo, pois posteriormente ele foi investigado e muitas testemunhas foram encontradas e todas afirmaram a mesma coisa, que algo que não era deste mundo caiu em Roswell, e então, juntando as peças, os ufólogos conseguiram ter uma ideia geral do que aconteceu naquele julho de 1947. Um destes personagens foi Glenn Davis, que, como disse, recebeu um pedido bem inusitado dos militares, a confecção de caixões pequenos. Glenn, quando vivo, contou que em cidades pequenas, naquela época, década de 40, os carros funerários eram usados não somente para transportar os mortos, mas também os vivos. Então, quando alguém precisava de ajuda médica, as funerárias faziam esse transporte da pessoa doente até o hospital. E foi nesse contexto que Glenn conheceu uma enfermeira, cujo nome ele nunca quis revelar, pois prometeu manter em sigilo o nome dela. Naquele dia, Glenn estava transportando um aviador ferido de volta para a base. Quando ele chegou lá, a enfermeira o reconheceu e questionou o que ele estava fazendo lá. Ela estava aterrorizada e ficou tão traumatizada que depois daquilo renunciou ao seu bom cargo nas Forças Armadas. A enfermeira posteriormente confessou a Glenn que ela foi chamada para ajudar na autópsia dos extraterrestres capturados no acidente de Roswell. Então, além do choque de estar mexendo em criaturas alienígenas, de ver extraterrestres pela primeira vez, ainda houve toda a pressão para que ela jamais revelasse nada a ninguém. A enfermeira depois se mudou e Glenn nunca mais soube dela. Nos anos 80, ufólogos descobriram o envolvimento de Glenn no incidente, nas confecções dos tais caixões, que ele descobriu com a enfermeira que era para os extraterrestres mortos. Depois disso, Glenn foi assediado por repórteres e investigadores do caso, e cansado de tanto ter que repetir que não iria dar o nome da enfermeira, ele decidiu simplesmente inventar um nome para que parassem de incomodá-lo. Depois foi descoberto que o nome era falso, e Glenn se arrependeu muito de ter feito isso, mas ele realmente não queria dizer, tanto é que levou seu segredo para o túmulo. Descobrir o nome da enfermeira e poder entrevistá-la para saber mais detalhes seria um grande trunfo para a investigação dos ufólogos. Porém, ainda assim, outra testemunha que esteve bem próxima dos alienígenas recuperados de Roswell foi Miriam Bush, que por vezes é descrita como a tal enfermeira que Glenn falava, mas na verdade ela era secretária executiva da base, onde os destroços e corpos foram levados inicialmente. Inclusive, se você quiser saber mais detalhes da história de Miriam Bush e seu fim, eu vou deixar o link do vídeo que falo disso aqui na descrição. Seja como for, o fato é que algo ocorreu em Roswell naquele início de julho de 1947 e esperamos que um dia todas essas informações possam finalmente serem reveladas ao público. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei, não esqueça de se inscrever no canal e vir membro se puder, clicando aí. Seja membro e me siga lá no Instagram.